A gente fala sobre política agora. Ari Matheus Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Temos nova eleição para a mesa diretora da Assembleia. Pois é, Renata, boa noite para você, boa noite, telespectador. É bom fazer um pouco de histórico sobre a situação dessas famosas eleições antecipadas que se propagaram em várias casas legislativas Brasil afora. No momento, existem 13 ações relativas a 13 estados questionando, a partir da Procuradoria-Geral da República, essas antecipações nas eleições para mesas diretoras. Estamos falando de mesas diretoras para o biênio 2025-2026. O Supremo Tribunal Federal já está em fase avançada em 3 dessas 13 ações que eu mencionei. A apreciação já está com prazo valendo no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e o desfecho deverá acontecer na próxima semana. O deputado Adriano Galdino, atual presidente da Assembleia e que foi eleito nessa eleição antecipada para comandar também no segundo biênio a Casa Legislativa de Epitácio Pessoa, disse que está cogitando antecipar as decisões à luz do regimento interno para resolver a situação caso o Supremo sinalize dessa direção. Ele explicou melhor, vamos conferir. A gente está acompanhando o desenrolar e a situação do Supremo Tribunal Federal no sentido de não considerar as eleições antecipadas. Então, se confirmar que a decisão da Paraíba não está ainda sequer em pauta, acredito que pode ficar até para o ano que vem, mas se confirmar essa tendência de nova eleição, eu vou me antecipar à decisão da Paraíba e vou fazer a eleição antecipada para que a gente possa superar esse obstáculo. A data da eleição? Não, aí vai na próxima semana que nós vamos dialogar aqui com os companheiros aqui e adequar o regimento da Casa à decisão do Supremo. Só faz depois que o Supremo se pronunciar. O que o Supremo está julgando aí 3 estados que termina esse julgamento de segunda-feira. É o dia 18, é o último dia da decisão virtual. Então, a partir de segunda-feira, nós temos 3 estados, a gente vai ver a tendência pela votação, pelos votos já depositados, nesse caminho, e considerar as eleições válidas só a partir de outubro deste ano. Deixa eu só fechar esse assunto explicando o que é plenário virtual do Supremo. O julgamento de ações sem autorização do plenário físico do Supremo Tribunal Federal. Determinada ação tem um relator, esse relator deposita no sistema interno o seu voto sobre aquela ação e é aberto um prazo para que os demais ministros também se pronunciem sobre essa ação em apreciação. Foi uma modalidade que o Supremo criou para tentar avançar os milhares de processos que tramitam na principal corte do judiciário brasileiro. Eu adoro que você desenha tudo pra gente. Agora, Ari, na Câmara Municipal de Campina Grande, novamente estamos com projetos encalhados à espera de votação? Pois é, o desenho lá, nesse caso, é o mesmo. Os vereadores de Campina Grande estão com muitos projetos de autoria dos próprios vereadores e do Poder Legislativo encalhados já há um bom tempo. Hoje houve uma nova tentativa de se votar pelo menos as mensagens oriundas do Poder Executivo e que dizem respeito principalmente a remanejamentos no orçamento municipal, mas o diálogo não prosperou, a boa parte da oposição não quis votar esses projetos e foi marcado um novo período de votação para a terça-feira que vem. É o tal do esforço concentrado, quando muitas matérias são votadas, poucas são analisadas e é o famoso rolo compressor. E é sempre bom lembrar que a oposição permanece, pelo menos até o final dessa legislatura, dia 31 de dezembro, com maioria no plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. E ontem, na primeira sessão do ano, primeiro dia de sessão da semana, não houve vereadores no horário regimental para a realização de sessão na Câmara de Campina Grande. A de hoje durou aí em torno de 1 hora. Vou fechar, Renata, falando de um quase consenso na política brasileira, coisa muito difícil e que, à distância olhando, me parece que futuramente será passada a história a limpo. Essa história que eu vou falar agora, que é a presidência da Câmara Federal, disparadamente o deputado
paraibano Hugo Mota, do Republicanos, avança para ser um candidato não majoritário, mas para ser um candidato de consenso à presidência da Câmara Federal, eleição que acontece em fevereiro próximo. Pois bem, hoje um dos seus concorrentes potenciais, o deputado baiano Elmar Nascimento, que é do União Brasil, desistiu de concorrer e o seu partido, União Brasil, vai apoiar Hugo Mota. Passando a régua, nós temos no Brasil 513 deputados. 488 a essa altura já estão apoiando o patoense Hugo Mota. Do sertão para Brasília. Pois né? é. Obrigada, Ari. Até amanhã.